Empreendedor a Todo Vapor, número 104. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a Todo Vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Você viu o e-book 100 Insights para começar a sua startup agora? Esse e-book está no site da Amazon e é grátis. É só procurar pelo nome do e-book ou clicar no link que eu deixei na descrição do post. Depois de ler, deixe uma avaliação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com a nossa convidada de hoje, a Cíntia Reynor. Cíntia, você está preparada para decolar? Tô sim, já afivelei aqui os cintos, ajustei o microfone e tá tudo certo. A Cíntia é fundadora do site Vida de Trainee, onde ela ajuda recém-chegados ao mercado de trabalho que ainda não sabem muito bem o que fazer nem como se comportar em processos seletivos ou nas próprias organizações. Cíntia, aproveita e fala mais um pouco de você. Beleza, então, primeiramente, muito obrigada, Thiago, pelo convite. E para o pessoal que não me conhece, acho que já deve ter percebido pelo sotaque que eu sou do Nordeste, né? Eu sou pernambucana, de Recife, eu tenho 31 anos, sou formada em administração e eu já trabalho com RH há mais de 10 anos. Dentro desse período, nos últimos 6 anos, né, há 6 anos, eu comecei um projeto chamado Vida de Trainee, como o Thiago falou. Começou apenas como um blog, hoje já é um pouco maior que isso, já virou um portal que tem várias plataformas, várias redes sociais. O Vida de Trainee já está presente no Twitter, Facebook, Instagram, no LinkedIn, no YouTube, enfim, nas principais redes sociais, e com bastante conteúdo para, como o Thiago falou, o pessoal que está chegando agora ao mercado de trabalho. E também a gente divulga vagas por lá também, tem bastante coisa para quem está querendo decolar aí na carreira profissional. E também você faz podcast semanal, tem palestra online também, né? É isso. O VTcast eu já tenho há bastante tempo, né? Eu comecei a gravar os podcasts lá em 2011, mas ele começou sem estar do jeito certo, digamos assim, né? Como a gente começa na tentativa e erro, eu comecei sem ter uma periodicidade definida e tudo mais, e só mais recentemente que eu comecei, primeiro eu coloquei ele quinzenal, né? E desde dezembro, mais ou menos, que ele ficou semanal. O programa eu faço lá entrevistas com especialistas sobre carreira, né? Trago alguns convidados, é bem bacana também. E as palestras online eu faço tanto por Hangout, né? Como, enfim, todas as formas de streaming que já teve, né? Provavelmente agora em breve farei em Periscope também. E algumas palestras presenciais também em eventos universitários, feiras de carreira e tudo mais. Muito bom, Cíntia. E agora a gente vai realmente para a pauta principal, né? Qual seria seu ponto a melhorar, assim, na sua visão? Para mim, como eu trabalho com carreira, trabalho com recrutamento, com recursos humanos, fica irresistível primeiro explicar um pouco sobre essa pergunta, né? Se isso aqui fosse uma entrevista de emprego, o que o recrutador estaria querendo com essa pergunta, né? As pessoas muitas vezes têm uma ideia meio equivocada e elas ficam querendo arrumar algum defeito, né? Alguma melhoria que não é defeito, né? Que algo que soe como algo que não seja tão grave assim, digamos. A pessoa começa a falar que é perfeccionista ou algo assim, sem saber realmente explicar melhor por que é que aquilo é um ponto de melhoria. Então, o que o recrutador quer saber? Ele quer avaliar o seu nível de autoconhecimento. Se você sabe, realmente, se você se conhece, né, enxerga a si mesmo de uma forma que consegue perceber o que você precisa melhorar. E o mais importante, assim, se você consegue perceber como aquilo lhe atrapalha e o que você está fazendo para melhorar isso. Então, é apenas isso que o recrutador quer saber, assim. O que é o problema já é um outro ponto. Ele quer saber se você sabe como isso te atrapalha e como você vai... O que você tem feito para melhorar isso. Então, voltando aqui para o meu exemplo, ultimamente uma coisa que tem me incomodado muito, tenho notado que eu tenho sido uma pessoa de muitas ideias e pouca execução. Então, assim, só para trazer um exemplo, né, aqui no projeto do Vida de Trainee, eu tenho várias ideias, vários projetos engavetados há muito tempo que eu não consigo colocar em prática. Então, por exemplo, faz tempo já que eu quero ter vídeos semanais, mas não consegui ainda tirar essa ideia do papel. E aí, o que eu estou fazendo para melhorar? Eu estou me colocando alguns pequenos desafios para ir criando o hábito de deixar de planejar tanto e partir mais rapidamente para a execução. Então, como eu dei o exemplo, como eu falei para vocês, logo no começo do meu podcast, né, o VTcast, antes ele era quinzenal. E aí eu coloquei ele desde dezembro para ser semanal,
para já forçar um pouco mais, né, para eu ter menos tempo para me planejar com ele, ter que agir mais rapidamente. E assim eu estou criando pequenos hábitos, né, pequenas coisas para ir criando mais isso em mim, de partir mais rapidamente para a execução. O legal é que você vai ficar analisando todas as perguntas que tem no programa. Assim, eu não consigo, Thiago, eu não consigo resistir. É normal isso acontecer. E em contrapartida, seu ponto forte. E pode dar sua visão também profissional, se quiser. Ponto forte é a mesma coisa, que não adianta a pessoa sair né, listando vários adjetivos, dizendo, eu sou muito organizado, eu sou muito criativo, né? Assim, o que a pessoa precisa fornecer aqui, digamos, né, para a pessoa que está examinando, né, para o examinador, você tem que dar exemplos de como que essas características fazem a diferença, elas realmente lhe ajudam, né? Se por um lado o ponto de melhoria lhe atrapalha, obrigatoriamente o teu ponto forte lhe ajuda. Então, de novo aqui dando o meu exemplo, né? Assim, uma coisa que eu tenho notado que é um destaque meu é minha vontade de aprender. Parece uma bobagem, assim, né? Mas aí é que vem o pulo do gato, que é a explicação que a pessoa dá de por que aquilo é importante para ela. Então, tem uma frase da Adélia Prado que eu gosto muito, que ela é assim: eu não quero faca nem queijo, eu quero a fome. Então, essa vontade de aprender é a fome. Quando você tem a fome, você corre atrás da faca, do queijo, você corre atrás de tudo. Então, assim, o exemplo prático que eu tenho é o próprio Vida de Trainee. Porque quando eu comecei o blog, eu não entendia nada de internet, de como fazer um blog, e fui fazendo aos poucos, fui aprendendo pela minha vontade de aprender. Então, por exemplo, eu ouvia os podcasts, né, já que a gente está falando muito de podcast, eu via sobre cinema, sobre cultura em geral, e achava aquilo muito massa, né, muito legal. E disse, eu quero fazer isso também para o meu blog, para o meu projeto. E eu não fazia ideia de como é que faz para fazer um podcast. Aí fui atrás, e hoje o site tem podcast. Então, assim, essa vontade de aprender, no meu caso, é o que faz com que eu consiga alcançar e fazer muitas coisas lá no Vida de Trainee. E você pegando um pouquinho, né, do começo do Vida de Trainee, qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? No caso dessa sacada, esse insight de criar esse site. Assim, pra mim, eu diria que eu fui meio que uma empreendedora por acaso, né? Uma coisa bem acidental, assim, eu não planejei isso. O que aconteceu foi que, na época que eu estava participando como candidata, né, de programas de trainee, toda essa coisa, assim, para iniciar a carreira, lá numa comunidade do Orkut, veja bem quanto tempo faz, né, do finado Orkut, tinha uma comunidade... Você chegou à idade, né? Um pouquinho, né? Mas tinha uma comunidade lá bem ativa e que o pessoal falava, né, desabafava todas as frustrações de não entender como é que eram as dinâmicas de grupo, o que é que danado o avaliador queria saber na entrevista, assim, o pessoal não entendia, né, a mecânica dos processos seletivos. E como eu já tinha experiência em recrutamento, eu comecei a fazer aqueles textões, né, estilo textão de Facebook, sendo que lá no Orkut, né, e eu comecei fazendo aqueles textões explicando para o pessoal, e o pessoal começou a comentar bastante, a elogiar e tudo mais, e aí eu decidi passar aquilo para um blog, que foi o Vida de Trainee. E aí o blog foi crescendo aos poucos, né, e assim, até então eu não tinha fazia ideia de que aquilo podia virar um negócio. Que aí eu comecei a receber contato de agência, né, e-mail de agência de publicidade, pedindo Media Kit, pedindo mais informações para fazer campanha e tudo mais, e eu fazia ideia nem o que era o Media Kit, né, na época. E daí foi aí que as pessoas já estão vendo o meu projeto como um negócio e eu ainda não tinha me ligado nisso, né? Foi aí que eu comecei realmente a profissionalizar, ia pesquisar mais sobre marketing digital e ia transformar realmente, né, esse projeto que era um projeto pessoal em um negócio. Muito bom. É engraçado que certas coisas acontecem na vida, a gente nem percebe. Tem que vir outras pessoas te colocar naquilo. Peraí, cara, você tem um negócio, olha só quantas pessoas entram, quantas pessoas se engajam com o teu site e você não percebe. Pois é, assim, eu não tinha me dado conta realmente, assim, na época eu não fazia ideia de que, feito o pessoal fala, né, que isso podia dar dinheiro, né, de que isso podia virar realmente um negócio, algo que, enfim, poderia ser o meu trabalho realmente, de fato, né. E até agora, Cíntia, qual foi o seu pior momento como empreendedora? Esse seu pior momento, como você superou ele? Qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Eu acho que, especialmente para quem está no começo, né, quem é micro ainda por cima, né, trabalha praticamente sozinho, eu acho que tem muitos altos e baixos, né? Você leva muita porrada, enfrenta muita bronca, mas acho que para dar de exemplo, uma delas foi quando o Facebook começou a reduzir aquele percentual de fãs que visualizam
o conteúdo que você coloca, né? Então, logo quando começou o boom do Facebook, né? Eu me lembro lá pelos idos de 2012, a página cresceu pra caramba, começou a ter muitos fãs, ia chamar mais atenção, e eu me empolguei com aquilo, e daí no ano seguinte, de repente, né? Você tinha aquela situação que a gente tem hoje de menos de 5% das pessoas que são seus fãs realmente visualizarem seu conteúdo, né? O que acontece na prática é que o Facebook quer que você pague para que as pessoas vejam. E a lição que ficou disso é que você, primeiro, nunca pode depender de uma única fonte. No meu caso, para divulgação, eu dependia muito do Facebook. Você não pode jamais fazer isso, depender de uma única rede social ou de um único tipo, né, de divulgação ou de fonte de renda, do que seja, porque isso pode mudar a qualquer momento, principalmente na internet, né? E outra coisa que eu percebi, né, outra lição, foi que esse negócio de page views, de seguidores, todos esses números, né, que chamam a atenção, é pura vaidade. Aquilo não tem valor nenhum na prática, né? Porque o que realmente significa algo é o engajamento. Então, só para dar de exemplo, né, a minha página no Facebook tem mais de 30 mil fãs, mas o engajamento dela é muito pequeno. Já no LinkedIn, às vezes eu faço um artigo que tem, sei lá, 50 visualizações. E, 50 pessoas é muito pouco, é uma sala de aula, né? Mas dessas 50 visualizações tem várias curtidas, comentários, mensagens privadas que o pessoal me envia para falar do artigo também. Então, aquele artigo que foi para tão poucas pessoas teve um engajamento muito maior, às vezes, do que outra rede social que eu tenha, que tem, teoricamente, né, um potencial muito maior. O que eu vejo é, ainda mais brasileiro, o brasileiro usa pouco o LinkedIn, mas o seu foco com vida de trainee, eu acho que ele tem muito mais engajamento mesmo no LinkedIn. O LinkedIn parece que o pessoal, ainda mais agora com o Pulse, né, que tá crescendo a cada dia, os artigos aparecem no canal de notícias ou vai passando de um por um. O Vida de Trainee tem muito mais engajamento, tem muito mais gente, e as pessoas se soltam e realmente comentam. No Facebook já é o contrário, o Facebook é quase só diversão, né? Pois é, assim, basta colocar a foto do gatinho, né? Que eu me lembro, você falou isso, teve uma época que eu fiz uma série de conteúdos bem massa, assim, sobre resiliência, passei uma semana inteira postando vários conteúdos que tiveram um engajamento legal, né? Mas aí quando chegou no final eu coloquei um post assim da Dory, né, o peixe lá do Procurando Nemo, falando assim: continue a nadar, pronto. Esse foi o post mais compartilhado e curtido de todos, e eu, poxa, né? Justo esse, né, que não era, né, um conteúdo tão trabalhado, né, que teve tanto esforço, mas é assim mesmo, né, as redes sociais, cada uma tem um estilo. Pois é. E na sua empresa, Cíntia, o que te faz acordar cheia de garra todos os dias, essa motivação a mais? Olha, Thiago, para eu te explicar essa, eu acho que eu vou começar com a situação oposta. Tá? Então, imagina assim, aquele dia que eu acordei sem vontade de nada, não produzi nada, fiquei só enrolando o dia inteiro, achando tudo ruim, que esse negócio não dá certo, esse projeto não vale a pena, né? Já meio bem desmotivada mesmo. E daí dá umas 10 horas da noite, e aí eu recebo pelo inbox do Facebook, né, uma mensagem de um leitor assim, super empolgado, agradecendo pela ajuda, que conseguiu um emprego, enfim, agradecendo pelo conteúdo. E aí de quebra ele ainda comenta assim: pô, adoro o teu podcast. Menina, eu digo, caramba, tem gente que ouve o podcast, né? Eu já queria desistir desse negócio. E aí vem aquela motivação assim de, poxa, que massa isso. E você, só com aquela mensagem, né, eu já fico pilhada, viro à noite, né, fazendo pautas e escrevendo ideias para o podcast, para outros conteúdos do site, baseado no que a pessoa disse que ela gosta mais, o que queria saber, alguma dúvida e tudo mais. E eu acho que é bem isso, assim, tanto que para 2016 eu coloquei assim como meta ajudar pelo menos 50 pessoas a conseguir um emprego, né? Assim, parece um número pequeno, né? Mas assim, eu quero depoimentos dessa galera, assim, eu quero que 50 pessoas me mandem aquela mensagem dizendo: poxa, Cíntia, valeu pelo conteúdo no Vida de Trainee, porque isso fez a diferença, né? Isso foi significativo para que eu conseguisse essa oportunidade. Então, assim, é esse tipo de coisa que realmente me motiva. A gente tem a mensuração normalmente do podcast em números de downloads, da onde que vem, a gente tem os page views do site, mas eu acho que o melhor de tudo que a gente realmente sorri é isso, né? Quando a pessoa chega pra você do nada, pô, então, ouvi aquele episódio, então ouvi aquela dica que você deu, fez a diferença e tal, muito obrigado. Eu acho que isso daí é muito melhor do que, às vezes, um acesso, né? Com certeza. Eu acho que, como eu falei, né? Esses números, você com o tempo aprende que eles não são reais, né? Eles são meio que uma vaidade, né? Pra você chamar a atenção. Olha, tem 1 milhão de, sei lá, seguidores, de fãs, alguma coisa assim, pra mostrar para as outras pessoas
pessoas, né? Mas o que realmente te faz ter aquele sentimento de realização é esse feedback que você recebe das pessoas. É verdade. E o que você faz hoje na sua empresa que seja diferente do normal, mas que esteja dando muito certo para você? Olha, eu acho que tem duas coisas aí, assim. Uma é que eu me identifico muito com os meus leitores, né? Eles se identificam muito comigo, a gente tem essa troca. Porque eu me lembro muito bem do tempo que eu era candidata, né? E das dúvidas, das frustrações que eu tinha, né? Eu me lembro muito bem o que era não receber o retorno de uma empresa, por exemplo. Então, eu escrevo muito pensando no que eu gostaria de ter como conteúdo na época que eu era candidata, né? E a outra coisa é que, não sei, eu acho que eu sou muito nerd, assim, no sentido mais puro da palavra, né? Eu sempre fui muito CDF, né? E eu não me contento, né? Eu não fico satisfeita com o conteúdo superficial. Eu sempre quero me aprofundar mais. Então, por exemplo, recentemente, agora no podcast, a gente teve uma edição do VTcast falando só sobre currículo e que durou 1 hora. Aí tem gente que fala assim, poxa, Cíntia, mais 1 hora só para falar de currículo. Eu disse, poxa, eu queria me aprofundar, eu queria tirar as dúvidas das pessoas. Assim, não basta para mim dizer, estruture com esses tópicos assim. Para mim tem que tirar a dúvida do tipo, poxa, e se eu não tiver experiência, o que é que eu coloco lá no currículo? Né? Como é que faz para ter um destaque no currículo mesmo sem experiência, né? Então isso é apenas um exemplo, né? Mas é esse tipo de coisa que eu faço que eu acho que é um pouco diferente do que você encontra normalmente nesses jornais e outras revistas, né, conteúdo sobre carreira. E também tem a parte de humor no site, né, de tirinhas. Sim, também é uma parte que eu me divirto muito, como eu falei, né, eu sou nerd, então assim, no feed, né, eu acompanho o feed diariamente, eu tenho lá bem categorizado, né, sites de carreira, de empreendedorismo, e eu tenho uma seção, assim, no meu feed que é só de tirinha, eu acompanho mais de 100 sites diariamente, e daí eu faço, tanto daqui, né, quanto de fora, e daí eu faço meio que uma curadoria, né, diariamente eu acompanho, sempre que tem uma tirinha sobre ossos de ofício, né, alguma coisa sobre a vida corporativa que eu acho bacana, aí eu sempre, né, capturo, fico com ela um tempo para usar, né, no site como trampolim, né, para falar de uma outra questão, né, sobre comportamento, postura no trabalho e tudo mais, e também para divulgar o trabalho da galera, né, porque eu gosto muito, pessoal de tirinha, apoio os projetos lá de quadrinhos independentes no Catarse, eu gosto muito disso. Fica de dica para os ouvintes do Empreendedor a Todo Vapor, de entrar lá no Vida de Trainee, ver tudo, ouve o podcast dela, e aí entrar na parte de tirinhas que vocês vão se divertir. É muito bom. E, Cíntia, se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não, e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Meu irmão, não sei, velho. Eu acho que por um dia, assim, eu acho que eu escolheria o Sr. Miyagi. Sem dúvida nenhuma. Porque eu estaria realizando um sonho de criança, né? Qual foi a criança que assistiu Karate Kid e não quis ter um Sr. Miyagi, assim, só pra ela, né? Dizendo assim, lave o carro, pinte a cerca, né? E, assim, mas falando sério, eu acho que o Sr. Miyagi, ele personifica muito o que é o mentor, né? Tem até uma definição do Paulo Ehrlich, que eu gosto muito, que, assim, o mentor é alguém com experiência, conhecimento e que se dispõe a compartilhar esses dois. Então, o Sr. Miyagi, eu acho que personifica isso, né? Um velhinho, né? Você olha para ele, sabe que ele tem uma super experiência de vida, né? O cara, você vê no filme, ele lutou na guerra, não sei o quê, enfim, tem uma super experiência, né? Aquela sabedoria, né, das pessoas mais velhas. Tem muito conhecimento também, né? Que você vê ele lutando lá, defendendo o Daniel San e tudo mais. E ele se dispõe a compartilhar esse conhecimento para o Daniel, né? Você vê que ele, poxa, era o zelador do prédio, ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar, mas ele sente que ele deve fazer isso, né? Deve prestar essa ajuda para o Daniel San, né? Deve compartilhar esse conhecimento. Então, para mim, seria muito legal, muito divertido ter o Sr. Miyagi como meu mentor. Divertido entre aspas, né? Porque o Daniel San, até ele entender, ele penou bastante ali. Então, mas eu acho que ainda vale, porque a pessoa quer sempre a resposta de mão beijada, né? Então, eu acho que o papel do mentor não é dizer, olha, faça assim e pronto, né? O papel do mentor é ele mostrar caminhos, assim, que de repente você, a princípio, nem vai entender bem, né? E quando você passar por aquilo é que você vai, né? Depois vem um clique, né? Ele depois, olha aqui, ó, pintar a cerca é pra isso aqui, ó. Cíntia, agora a gente tá entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Tá, eu vou tentar, né? Eu falo muito, mas vamos lá. O que te segurava para não ser uma empreendedora?
Eu acho que eu tinha uma ideia assim, meio que equivocada do que era ser um empreendedor, né? Eu acho que até hoje, se for para me imaginar abrindo lojas, né, tendo vários negócios, eu não me vejo muito nisso. Mas assim, eu acho que eu tenho meio que a atitude do empreendedor, né? Então, eu realmente gosto de buscar soluções para problemas, eu gosto de correr atrás, eu gosto de participar de diferentes projetos. Eu acho que é muito isso, assim, para mim. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Eu acho que foi daquela frase, né, aquele provérbio africano que se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Porque, assim, eu ainda não tenho, né, formalmente uma equipe, mas eu tenho muitos parceiros. E, com certeza, o site não teria chegado até onde chegou hoje se eu não tivesse todas essas parcerias. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Eu acho que no meu caso, assim, é que eu sempre procuro ser muito atenciosa com as outras pessoas, assim, da mesma forma que eu quero, né, que elas deem atenção para mim. Então, por exemplo, eu respondo sempre todos os contatos, né, do site. A pessoa manda mensagem, e-mail, Facebook e sinal de fumaça, assim, o contato que eu receber, eu sempre procuro responder, nem que seja para dizer que eu não estou interessada naquela parceria ou não posso ajudar naquele momento, mas a pessoa nunca fica sem uma resposta. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre? Você poderia compartilhar com os ouvintes? É assim, como eu trabalho com conteúdo, assim, com blog, redes sociais, o que tem me ajudado muito ultimamente é o Call Schedule, que é uma ferramenta para WordPress, né, que te ajuda no planejamento, assim, do calendário editorial do teu site e das tuas redes sociais. E de site eu acompanho muitos, né, como eu já falei, assim, um que eu acompanho há muito tempo, que o nome é Update or Die, que embora tenha esse nome, ele é do Brasil mesmo, ele tem há mais de 10 anos. Tem muito artigo, eu não consigo acompanhar tudo, mas quando tem muita coisa eu faço um filtro lá só para olhar os artigos do Wagner Brenner, que eu gosto muito, leio todos os artigos dele e recomendo. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Caramba, livro... Acho que livro é sempre difícil, porque você está sempre lendo vários conteúdos e sempre muda de opinião, né? Mas acho que se fosse para falar assim do livro que mais marcou a minha vida, eu ia voltar lá atrás para um livro que eu li quando eu tinha 8 anos de idade, assim, sem brincadeira. O nome do livro é O Patinho que Não Aprendeu a Voar. Tá joia? De Rubem Alves. O Rubem Alves é meu autor favorito, né? Ele faleceu já há uns 2 anos, mas foi o primeiro livro que eu li dele, li vários depois, mas esse me marcou muito, porque ele é um livro infantil, né? Mas ele é uma fábula que ele mostra, assim, como todo mundo quer voar. Todo mundo sonha com a liberdade, todo mundo tem aquele desejo profundo de fazer algo assim, né, que é representado aqui por voar, mas que para você conseguir fazer isso é preciso ter muita disciplina. É aquela história do Murilo Gun, né, do Hard Work Papai. Então, se você não trabalhar duro, né, para conseguir isso, você pode acabar nunca decolando, né, para fazer analogia aqui com o tema aqui do empreendedor a todo vapor, assim, você pode nunca voar, né, se você não tiver a disciplina. Então, acho que é um super exemplo, né, para quem quer ser empreendedor e tudo mais, que tem que ter muito hard work, né, por trás. Enfim, eu não sei se dá até para achar esse livro, mas se você não estiver encontrando, pede lá nas livrarias. De repente consegue um movimento para voltar a ter para vender. E por enquanto você não acha, recomendo que você leia qualquer livro do Rubem Alves, que ele com certeza vai despertar outras reflexões desse tipo para a sua vida. Se a pessoa não achar, também ela pode tentar procurar no Bookshare ou no stand virtual, ou então qualquer sebo, eu acho que deve encontrar também. Sebo com certeza encontra, sim. É um livro bem vendido na época, assim. E agora a gente tá entrando na última pergunta, assim, tinha pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade, então se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Beleza. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Caramba, olha, Thiago, pra mim o perigo de você fazer uma pergunta dessa é que assim, a minha imaginação vai longe. Eu começo a viajar. A gente quer isso, fica à vontade. Porque... Então eu acho assim, quando você me diz, né, que eu tô num mundo que é igual, mas que eu não conheço ninguém, a primeira coisa que eu faço é começar a pensar em um monte de cenários onde isso pode ser uma realidade, né? Então, desde o mais óbvio, né, que é, acordei de férias.
em um lugar exótico, né? Tô no Caribe, ou, sei lá, tô em algum país por aí do mundo, né? E aí eu começo a viajar, né? Qual é a outra possibilidade? Viajei pro futuro, né? Viagem no tempo. Ou então, sei lá, acordei num outro planeta, mas que é um planeta igual à Terra. E aí eu já começo a viajar e pensar em vários contextos, várias possibilidades. Mas assim, em todos esses cenários, né, que eu coloquei aqui, pra mim, o que eu ia querer fazer em qualquer um deles ia ser sair de casa, né? Ir pra rua. Tirar esses 7 dias para conhecer as pessoas, o que é que elas fazem, né? Como que elas se comunicam, como que elas se locomovem, o que é que elas comem, né? Ia querer conhecer as comidas daquele lugar, né? Enfim, o que é que tem de atividades, né? De atrações naquele lugar. E todo dia de noite, né, eu iria voltar para casa e anotar todos os meus insights nesse notebook que eu tenho aí também à minha disposição, né? Então, assim, no final desses 7 dias, eu acho que dava para sair desde um livro sobre, sei lá, Coreia do Norte, né, que é um lugar que ninguém conhece direito, sabe como é que são as pessoas por lá, porque é muito fechado, né, muito isolado. Até então, sei lá, se eu fui pro futuro, eu tô com ideias agora de solução para os problemas da gente aqui agora, né, que eles já resolveram, teoricamente. Ou sei lá, enfim, 1000 possibilidades de insights de novas empresas, ou até problemas que eu identifiquei, né, nesses 7 dias que as pessoas enfrentam, e que eu pensei em algumas soluções que talvez a gente já tenha, ou que, sei lá, me deu a ideia na hora. Então, acho que depois de passar esses 7 dias tendo vários insights, né, conhecendo as pessoas, as dificuldades delas, o que elas gostam de fazer e tudo mais, eu ia colocar isso em prática ou num livro, né, num curso, né, ou ia trazer essas informações aí pro meu mundo de volta, né, tudo que apareceu de solução de problemas, né, nesse admirável mundo novo aí que você propôs pra mim. Perfeito. Cindy, agora está chegando no final da entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Beleza, Thiago. Acho que, poxa, um conselho, pra mim, uma coisa que serviu muito foi, assim, eu ter criado a minha própria definição de sucesso. Assim, parece aquela frase tirada daquele livro de autoajuda, mas colocando um exemplo prático meu, assim, eu tive muitas situações na vida das pessoas, muita gente dá pitaco, dizendo que eu estava fazendo a coisa errada, ou que era uma loucura, assim. Eu me lembro que eu fiz um intercâmbio pro Canadá, que eu passei 1 ano lá, e eu nunca tinha viajado pra fora, eu nunca tinha morado sozinha, e as pessoas, elas disseram, você é doida, não vai, né? Você vai largar um emprego aqui, um emprego estável e tudo mais para fazer essa viagem. Mesmo assim, eu fiz a viagem. E aí, depois de 1 ano, né, que eu voltei, as mesmas pessoas vieram, você é doida? Você voltou do Canadá, você estava lá naquele país maravilhoso, com estabilidade, segurança, e voltou pro Brasil aqui, essa porcaria. Então, assim, as pessoas, elas gostam de dar pitaco, mas elas, né, a vida é sua, né, e elas mudam de opinião também, não vai pela opinião delas, assim, consulta a opinião das outras pessoas, mas procura fazer o teu próprio caminho. Acho que é esse meu conselho. E para entrar em contato comigo, basta entrar lá no site, né, no vidadetrainee.com. Se você não souber escrever trainee, joga no Google que ele vai corrigir para você e você vai encontrar o site. Ou então pode mandar um e-mail também, né, no contato @vidadetrainee.com. Entrar em contato pelo Facebook, Instagram, enfim, tem todas as redes sociais aí para você também entrar em contato. Perfeito, Cíntia. Mais uma vez, muito obrigado. Mas, ouvinte, eu vou deixar todos os contatos da Cíntia e também o livro, quanto o site e também o aplicativo que ela falou, vou deixar direto no post do podcast. Cíntia, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Thiago. E espero que tenha sido interessante para os ouvintes também. Espero ver vocês. Tá joia, então. Vou mandar e-mail para você, pode ficar tranquilo. Tá joia. Vou ficar esperando. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Outra dica que eu deixo é para você conhecer o Padrim do Ivapor e apoiar o programa por lá. Hoje eu conto com ouvintes que me apadrinharam por causa do valor que passo para eles e para você que está ouvindo agora. Quer ter mais entrevistas com diversos insights todos os dias? Apoie o Empreendedor a Todo Vapor no Padrim. O link está na descrição do post do podcast. Um grande abraço e até o próximo Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?